Numa feira simples do interior, tinha um homem rico que se achava maior que todo mundo. Falava alto, batia no peito, humilhava quem não tinha nada. E no meio do povo estava um velho domador aposentado, de roupa gasta e chapéu baixo, com uma menininha ao lado. Calada, de tranças no cabelo, mas com o olhar de quem sabia mais do que muita gente grande. O fazendeiro ainda não sabia, mas aquela menina, com a coragem herdada do pai, ia dar a ele uma lição que nem todo o dinheiro do mundo podia apagar. Fica até o final, porque essa história prova que a humildade sempre encontra seu momento de falar mais alto. O sol batia forte sobre a estrada de terra batida, levantando poeira a cada passo de quem passava. Era dia de festa na cidade. A feira agropecuária reunia gente de todo canto, fazendeiros, comerciantes, curiosos e, claro, aqueles que só vinham para ver o movimento. Entre a multidão, caminhava seu Zé, chapéu surrado na cabeça, camisa clara desbotada pelo tempo, calça de brim e botas marcadas pelo barro. Ao lado dele, de mãos dadas, estava a filha Clara, uma menina pequena de tranças no cabelo e olhos brilhantes de curiosidade. Ela segurava o pai com firmeza, olhando tudo ao redor como se fosse um mundo novo. As barracas coloridas, o cheiro de milho assado, o barulho de risadas e o tilintar de ferraduras enchiam o ar. Mas o que mais chamava a atenção de Clara eram os cavalos. De todas as cores, tamanhos e jeitos, relinchando, dançando, trotando, como se sentissem que aquele era o dia deles. Seu Zé olhava com calma. Não era mais do tempo dele. Os tempos haviam mudado, os rostos eram outros. Mas no fundo, sabia que cavalo ainda era cavalo, e que quem conhece o bicho não precisa provar nada para ninguém. Clara puxou a manga da camisa dele. "Pai, aquele ali é bravo?" perguntou, apontando para um cavalo preto que empinava, derrubando um moço que tentava segurá-lo. Seu Zé sorriu de canto. "Não é o cavalo que é bravo, minha flor, é o homem que não sabe falar com ele." Clara deu uma risadinha e se ajeitou ao lado do pai. Seu Zé passou a mão na cabeça dela, orgulhoso. Eles andaram mais um pouco, até o centro da feira, onde o burburinho era maior. Ali estava Lorenzo, o fazendeiro mais rico da região, cercado de gente, exibindo seu cavalo mais valioso, um animal conhecido por ser indomável. E sem saber, aquele era o começo de uma história que a cidade inteira jamais esqueceria. Lorenzo estava no centro da roda, como sempre. Botas limpas, fivela brilhando no cinto largo, camisa engomada e um chapéu que parecia mais novo do que muito cavalo ali. Falava alto, gesticulava ainda mais. Sua risada atravessava a feira como se quisesse dizer: "Eu sou o dono disso aqui. Esse aqui, ó!" gritou, batendo na sela do cavalo preto que se debatia nervoso. "Esse aqui ninguém segura. Já tentei com 3 peões. Todos no chão. Esse bicho é coisa fina. Não é para qualquer um, não." Alguns homens riram, outros concordaram com a cabeça. Um rapaz tentou se aproximar, mas antes que desse 2 passos, Lorenzo cortou. "Devagar, meu jovem. Isso aqui não é brinquedo. Vai acabar se quebrando e a culpa ainda vai sobrar para mim." As risadas aumentaram. Era o espetáculo de Lorenzo. Falar alto, ser o centro, diminuir os outros. Foi então que os olhos dele bateram em seu Zé, parado ali, de chapéu baixo e mãos no bolso. E claro, ao lado, Clara, segurando firme a mão do pai. Lorenzo estreitou os olhos. Soltou um riso debochado, chamando a atenção de quem estava perto. "Olha só quem resolveu aparecer na feira. O velho domador aposentado. Veio fazer o quê, hein, Zé? Ensinar para a menina como se segura uma vassoura? Ou vai mostrar para ela como cai de cavalo?" Alguns homens riram alto, outros ficaram sem graça. Clara olhou para o pai com um nó na garganta. Seu Zé apenas ajeitou o chapéu e ficou quieto, como quem já ouviu aquele tipo de coisa antes. Mas Lorenzo não parou. "Ah, velho, se quiser tentar a sorte, fica à vontade. Pode ensinar para sua menininha aqui que cavalo bravo não é para qualquer um. Aliás,
Ela vai aprender na prática o que é chão duro. O deboche queimava no rosto de Clara, mas seu Zé segurou firme a mão da filha. Olhou para ela e disse baixo, quase num sussurro: "Calma, minha flor. Tem gente que precisa falar alto para esconder o medo. Mas cavalo entende é de quem fala baixo e certo." E ali, no meio da feira, sem perceber, Lorenzo cavou o próprio tombo. O calor aumentava e o burburinho na feira crescia. As conversas antes soltas agora eram todas voltadas para o centro da roda onde Lorenzo reinava. "Esse cavalo aqui é para macho de verdade", gritou batendo no peito. "Quem quiser tentar que venha, mas eu já aviso, vai comer poeira." O bicho relinchava alto, girava, batia as patas no chão como quem carregava a raiva do mundo. O povo ria, vibrava, aplaudia. Era o tipo de espetáculo que Lorenzo sabia fazer. Espetáculo de arrogância. Ninguém ousava chegar perto. Até que, com um sorriso de canto, Lorenzo mirou direto em seu Zé. "E aí, domador aposentado, vai encarar ou vai ensinar para a menininha como se faz para correr de medo?" A risada dele foi alta, cortante. Clara apertou o braço do pai, sentiu a vergonha escorrendo no rosto. Mas seu Zé não se mexeu. Só ajeitou o chapéu e ficou ali, firme. Lorenzo insistiu, agora mais alto, para todos ouvirem: "Ah, claro, o velho não aguenta mais, né? Mas quem sabe a mocinha aqui não quer tentar? Vai ver, ela tem mais coragem do que o pai." A multidão explodiu em gargalhadas. Clara baixou a cabeça, as lágrimas quase vindo. Mas então ela respirou fundo, olhou para o pai e viu algo nos olhos dele. Não era raiva, não era vergonha. Era só um brilho calmo, como quem diz: "Confia." Ela soltou a mão dele, deu um passo à frente. A feira inteira ficou muda. Seu Zé hesitou por um segundo, mas viu a filha determinada. Clara, pequena, com o vestido simples, encarava o cavalo como se fosse só mais um amigo de infância. Lorenzo gargalhou mais alto ainda. "Olha aí! A menininha vai ensinar o que o velho esqueceu. Pessoal, prepara a maca, porque hoje tem chão e lágrima." Seu Zé sereno olhou para a filha e disse: "Vai, minha flor, mostra para eles o que respeito faz." E a feira, que parecia um circo, ia se calar diante de uma menina. Clara respirou fundo. Sentia o coração bater rápido. Deu um passo, depois outro. O vestido simples balançava ao vento. As tranças caíam sobre os ombros. Os olhos da menina não piscavam. A multidão, antes barulhenta, agora segurava o fôlego. Uns cochichavam: "Ela é só uma criança. Isso vai acabar mal." Cadê o pai para impedir isso? Lorenzo cruzou os braços rindo. "Pronto, pessoal. Agora virou espetáculo de circo. Deixaram a boneca de trança brincar de domadora." Seu Zé atrás não se moveu. Só olhou. Porque sabia que às vezes o maior presente que se dá a um filho é o espaço para mostrar o que aprendeu. Clara se aproximou do cavalo que bufava e relinchava alto, como se dissesse: "Sai daqui, menina." Mas ela não recuou. Lentamente assobiou baixinho do jeito que o pai ensinara. Não foi um som forte, nem uma ordem. Foi um chamado. O cavalo mexeu a cabeça, ainda inquieto. Clara estendeu a mão, com calma, como se quisesse tocar o vento. Os olhos da menina eram firmes, mas sem medo. "Calma, amigão," ela murmurou. "Não tem grito aqui, só jeito." Aos poucos, a respiração do animal começou a diminuir. As patas, antes batendo no chão, foram se acalmando. O relincho alto virou um resfolego baixo. Os olhos dele, antes esbugalhados, agora piscavam lentos, como se entendessem a mensagem. A multidão ficou em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Nem o vento ousava soprar. Lorenzo descruzou os braços, a boca entreaberta, sem conseguir dizer nada. Clara deu mais um passo. Encostou levemente a mão na testa do cavalo. Ele se rendeu, baixou a cabeça, como se aceitasse que naquele instante a menina de tranças era quem ditava as regras.
Seu Zé fechou os olhos, emocionado, e quem achava que seria espetáculo, percebeu que estava presenciando uma lição. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. O barulho das conversas, o riso debochado, o burburinho típico de feira, tudo se calou. O vento apenas levantava a poeira, como se também estivesse curioso para ver o que vinha depois. Clara, com a mão firme no pelo do cavalo, sussurrava coisas que ninguém conseguia ouvir. Mas não era feitiço, não era mágica. Era apenas o respeito simples de quem aprendeu a olhar nos olhos de um animal, sem medo e sem querer dominar. O cavalo, antes indomável, se aquietou completamente. Baixou a cabeça, as orelhas relaxadas, respirando como se estivesse aliviado. E a menina, ali pequena, com suas tranças soltas, parecia maior que muita gente crescida. Seu Zé de longe cruzou os braços, com o canto da boca levemente erguido. Não de arrogância, mas de quem sabe que plantou a semente certa. E agora via o fruto brotar. A plateia ainda não sabia como reagir. Alguns se entreolhavam boquiabertos. Outros, antes cheios de deboche, agora pareciam encolhidos, com vergonha no olhar. Lorenzo, no centro, ficou estático. O sorriso torto que sempre carregava sumiu do rosto. Tentou rir, mas a voz falhou. Engoliu seco, ajeitou o chapéu como quem tenta disfarçar a vergonha. Mas não havia disfarce possível. Todos viram, todos sabiam. E então, alguém no fundo começou a bater palmas. Devagar, como quem pede permissão, logo outros acompanharam, e de repente a praça inteira estava aplaudindo de pé. Não um aplauso barulhento de festa, mas um aplauso cheio de respeito, como se dissessem, obrigado por mostrar o que a gente precisava ver. Clara olhou para o pai, com os olhos brilhando, e naquele instante, ninguém falava, ninguém ria, só se ouvia o som das palmas. E o som do orgulho de um pai que sabia que o que a filha acabara de fazer era algo que nem todos os homens ricos juntos poderiam. Lorenzo olhava para a cena como se não acreditasse no que via. A menina pequena, simples, com as tranças caídas no ombro, acabara de fazer o que ele e seus peões mais fortes não conseguiram: acalmar o cavalo mais bravo do seu Aras. Ele tentava disfarçar o constrangimento, ajeitando o chapéu, limpando as mãos no cinto, mas a vergonha pesava. O público inteiro estava de olhos cravados nele. Alguns com sorrisos discretos, outros apenas observando, esperando o próximo movimento. Um senhor no fundo murmurou: "Esse aí vai ter que engolir cada palavra." Lorenzo deu um passo à frente, tentou esboçar um comentário. Foi só sorte. Isso aí não prova nada. É só um bichinho cansado." Mas a voz saiu trêmula. A desculpa, fraca. E os olhares de quem antes o aplaudia agora eram de decepção, como quem vê um ídolo desabar. Clara, de cabeça erguida, caminhou até o pai. O cavalo a seguiu, calmo, como se soubesse que ela era sua nova dona. Seu Zé olhou para Lorenzo com um semblante sereno, sem raiva, sem deboche, apenas a firmeza de quem conhece o peso da palavra. "Eu te falei, Lorenzo, cavalo não se doma no grito. Não se doma com dinheiro nem com fama. Se doma com paciência e jeito. E jeito a gente aprende é no chão, errando, respeitando o tempo do bicho. Isso nem o teu dinheiro compra." Lorenzo engoliu seco, abriu a boca, mas não saiu som. O homem que antes falava alto, que esbanjava no tom, agora ficou mudo diante da verdade, porque não havia o que dizer quando a lição era clara. As pessoas aplaudiram novamente, não como quem festeja, mas como quem reconhece. Aquela menina pequena, ensinada pelo pai, havia mostrado que humildade não se aprende em fazenda grande, se aprende na convivência, no dia a dia, e principalmente se aprende ouvindo. Lorenzo abaixou a cabeça, virou de costas e se afastou, pisando devagar, como quem carrega o peso de um erro que não dá para disfarçar. E naquele instante não restava mais dúvida.
o verdadeiro respeito. Não se compra. Quando o silêncio voltou à praça, seu Zé respirou fundo. Não havia grito de vitória, não havia festa, havia só a calmaria boa de quem sabe que o trabalho foi bem feito. Clara ficou ao lado do pai, segurando a mão dele com força. O cavalo, ainda obediente, mastigava a palha tranquila, como se fosse um potrinho qualquer. Lorenzo, de longe, assistia a tudo com os olhos baixos, incapaz de se recompor. A máscara de arrogância tinha caído, e no lugar dela só restava o peso do olhar dos outros, e de si mesmo. Seu Zé então caminhou devagar até o centro da roda, o chapéu na mão, as botas fazendo barulho no chão batido. Parou diante do cavalo, fez um leve carinho no focinho dele e disse em voz baixa, como quem ensina para quem quiser ouvir: "Cavalo bravo não nasce ruim. Ele só fica assim quando ninguém escuta o que ele quer dizer. Gritar não resolve, forçar não resolve, dinheiro não resolve. O que resolve é olhar no olho e respeitar o tempo dele." A plateia escutava em silêncio, como se as palavras dele fossem uma lição antiga que todos tinham esquecido. Seu Zé ergueu o rosto e agora sim falou mais alto para todos ouvirem. E para quem pensa que sabedoria vem de diploma, ou de título, ou de dinheiro, saiba que a maior herança que a gente deixa é o exemplo. Porque quem aprende no respeito, ensina até os pequenos a fazer o que ninguém mais consegue. Clara olhou para o pai com os olhos cheios d'água, mas segurou firme, com aquele orgulho que só filho sabe ter. Alguns começaram a aplaudir. Outros, de cabeça baixa, só assentiam em silêncio, como quem concorda sem ter coragem de dizer. Seu Zé colocou o chapéu de volta, pegou na mão de Clara e virou as costas, pronto para seguir em frente. Não precisava de aplausos, não precisava de prêmio. O que ele veio ensinar já tinha sido entendido, e ali, naquele pedaço de terra batida, a lição ficou para todos. Respeito não se compra, respeito se planta. Depois que seu Zé e Clara se afastaram, o murmúrio na praça voltou, mas diferente. Era um som mais baixo, mais respeitoso, como quem fala baixinho para não quebrar a lição que ficou no ar. As crianças apontavam para Clara com olhos brilhando, como se ela fosse uma heroína de verdade. Os mais velhos, que antes tinham rido, agora aplaudiam em silêncio, alguns até tirando o chapéu como sinal de respeito. Seu Zé, sempre discreto, parou numa sombra com a filha e ofereceu um pedaço de pão que carregava no bolso. Clara pegou, riu e perguntou baixinho: "Pai, eu fiz certo?" Ele olhou para ela com aquele olhar de pai que carrega o mundo no peito e respondeu: "Minha flor, você fez o que muita gente grande não teria coragem de tentar. E o que ninguém esperava, você ensinou. Então, fez mais do que certo." Clara deu um sorriso simples, mas largo, daqueles que só criança sabe dar quando entende que fez algo bonito. Enquanto isso, algumas pessoas da cidade se aproximavam, agradecendo, elogiando a coragem da menina. Um senhor mais velho, de barba branca, disse: "Seu Zé, eu criei cavalo a vida inteira, mas hoje eu aprendi mais do que em 30 anos de rancho." Outro homem, que antes havia rido alto, agora chegou de cabeça baixa e falou: "Eu queria pedir desculpa. Para você, para sua filha, a gente errou feio." Seu Zé apenas acenou, sem orgulho ferido, sem discurso. "Não precisa desculpa, moço. O respeito se mostra na próxima vez." Lorenzo, de longe, olhava tudo calado. Não se aproximou, não pediu desculpas, mas o jeito que ajeitou o chapéu, cabisbaixo, dizia muito mais do que qualquer palavra. A feira seguiu. O sol descia devagar, tingindo de dourado o chão de poeira. Mas naquele dia, o que ficou para todo mundo foi a história da menina que ensinou um cavalo a baixar a cabeça e um homem rico a baixar o tom. Nos dias seguintes, o nome de Clara ecoava em cada canto da cidade. No mercadinho, no posto, na praça, sempre tinha alguém comentando do feito dela. Seu Zé, como sempre, não fazia caso. Seguia com sua rotina simples. Consertava arreios, ajudava vizinhos, ensinava a filha a cuidar dos bichos. Mas, no fundo, sabia que aquele dia tinha mudado algo.
porque a verdade era que naquele pedaço de chão todo mundo tinha aprendido alguma coisa. Uns a domar o bicho, outros a domar o próprio orgulho. O sol já se escondia no horizonte quando seu Zé e Clara sentaram no tronco velho, debaixo da árvore que dava sombra para o pasto. O vento soprava manso, balançando as folhas devagar. O cheiro da terra, misturado com o som distante dos cavalos, criava aquela paz que só o campo sabe dar. Clara encostou a cabeça no ombro do pai e perguntou com voz baixinha: "Pai, o senhor ficou bravo com o moço da feira?" Seu Zé sorriu, olhou para o céu laranja e respondeu: "Não, minha flor, não fiquei bravo não. Fiquei triste por ele. Porque quem precisa diminuir o outro para se mostrar, já se sente pequeno por dentro." Clara ficou quieta, pensando. Depois, perguntou de novo: "E o cavalo? Por que ele ficou bravo, pai?" Seu Zé ajeitou o chapéu e disse: "Porque o cavalo só sabe ser bravo quando ninguém entende o jeito dele. Ele não queria machucar, ele só queria ser ouvido. Assim como gente grande, às vezes, só quer ser escutado, mas acaba ferindo por não saber falar direito." Clara abriu um sorriso, daqueles que iluminam o rosto todo, e deu um beijo no rosto do pai. Seu Zé segurou a mão dela e disse, quase num sussurro: "Você fez algo que muita gente grande nunca conseguiu. Fez com o coração, com jeito. E mostrou para todo mundo que tamanho não é coragem, é a calma de quem aprendeu a escutar." No fundo da estrada, um cavalo trotava solto, e a poeira levantava leve, como que dançando com o vento. A lição ficou para todos: respeito não tem idade nem preço. E quem sabe de verdade, ensina até os pequenos a fazer o que ninguém mais consegue. A feira terminou, mas a história não, porque naquele pedaço de chão, no coração de quem assistiu, a lembrança daquele dia ficou marcada como a poeira no campo, leve, mas impossível de esquecer. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e compartilhar. Comenta aqui embaixo o que você achou e aproveita para dizer de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E se inscreve no canal, porque aqui todos os dias eu trago histórias que tocam o coração. Até a próxima!